Oi, pessoal. Eu sou Guilherme Alves, missionário aqui da Igreja Evangélica Batista Nova Aliança. Agradeço em primeiro lugar a Deus por esta oportunidade de estar ministrando uma aula e também agradeço ao Mário, que é o líder, o coordenador do ministério CCB, Centro de Capacitação Bíblica da nossa igreja. E nós estamos iniciando a quarta classe. Então eu falo um bom dia para você, uma boa tarde ou uma boa noite, depende do horário que você está acessando o nosso canal. E o que estamos tratando nesse semestre é Política segundo a Bíblia, do autor Wayne Grudem. Princípios que todo cristão deve conhecer. É um tema extremamente importante e relevante para nós cristãos. Podemos conversar, discutir a respeito disso, a relação do cristianismo com o governo, da religião com a política. E o autor aqui ele inicia, né, já com perguntas que nos fazem refletir, pensar. As igrejas devem exercer alguma influência na política? Devemos pregar, ensinar sobre temas políticos? Existe somente um posicionamento cristão em relação às questões políticas? A Bíblia traz algum ensinamento a respeito de como as pessoas devem votar, ou o que a Bíblia fala relacionado a isso? Então é isso que nós vamos estar conversando durante as classes, né? Essas classes elas são gravadas, elas são colocadas, disponibilizadas no site a cada 15 dias. E a cada 15 dias de quarta-feira, próxima quarta-feira, dia 23 de setembro, à noite, os alunos que fazem parte, nós temos um momento por Zoom para poder conversar, discutir, analisar o que o autor está tratando aqui nesse livro, mas nós temos como base a Bíblia, que é a palavra de Deus. Ela que norteia tudo o que nós estamos fazendo. E tivemos a primeira classe, foi uma aula introdutória, que o Mário nos trouxe. Depois, o capítulo 1 do livro, o Mário ele dividiu em duas classes. E o capítulo 1, ele trata sobre 5 visões equivocadas a respeito do cristianismo e governo. Vão lá, gente. Vocês estão aí inscritos no canal. Quem não está inscrito, se inscreve, clica ali e revê as aulas, né? São aulas com conteúdo rico, aulas relevantes, no qual o Mário já abordou esses assuntos. Então, só para repassar rapidamente, né? Quais que são as 5 visões equivocadas? O governo deve impor a religião, é a primeira. A segunda, o governo deve excluir a religião. A terceira, todos os governos são perversos e demoníacos. A quarta, a igreja deve dedicar ao evangelismo e não à política. E a quinta visão, a igreja deve dedicar à política e não ao evangelismo. No capítulo 2 desta quarta classe aqui, é um capítulo também rico em conteúdo. Então, não vamos estar abordando todo esse capítulo. Vocês têm um livro, estudem em casa, revisem. Mas o autor ele propõe uma solução melhor. Uma influência cristã expressiva sobre o governo. E o conceito de influência expressiva é que nós cristãos, nós devemos influenciar o governo civil, os governantes, conforme os padrões morais de Deus, conforme os padrões morais de Deus, não os padrões desse mundo, e conforme os propósitos de Deus para o governo revelado na Bíblia. Influência expressiva não é sinônimo de influência irada, intolerante, cheia de ódio, mas uma influência gentil, amável, porém, para que nós não vamos confundir as coisas, a influência expressiva, ela não é irada,
Não é uma influência intolerante cheia de ódio, é uma influência gentil e amável, porém firme no que se refere à veracidade e à excelência moral dos ensinamentos bíblicos. Nós, como cristãos, devemos nos posicionar e exercer essa influência expressiva, pautadas, fundamentadas nos valores éticos e morais da palavra de Deus. Eles são inegociáveis. Falar a verdade, mas de uma maneira gentil, de uma maneira amável. E o ponto de partida para que possamos exercer essa influência expressiva é compreendermos corretamente a Bíblia. Como que eu vou exercer uma influência expressiva com padrões, valores morais e éticos da palavra de Deus se eu não conheço a palavra de Deus? Nós precisamos ter essa compreensão. Porém, nós estamos em uma sociedade, um contexto cada vez mais corrompida com o pecado e que vê distorções, inclusive distorções na própria palavra de Deus, distorções da Bíblia pelos liberais. A teologia liberal, que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela consiste apenas em escritos humanos, repleto de erros e contradições. Essa é a teologia liberal. Mas nós, como os cristãos, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra revelada. Eu vou ler 2 textos, que é o que confirmam, aquilo que eu estou dizendo, aquilo que nós cremos. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então as Escrituras são inspiradas por Deus. Segundo texto, 2 Pedro 1. 2 Pedro 1, versículo 20, 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então toda a Escritura é inspirada e homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então temos que ter essa compreensão correta. Por quê? Porque ao termos a compreensão correta da Bíblia e cremos na Bíblia como a palavra de Deus, para que possamos ser exemplo de uma influência expressiva, a Bíblia ela traz homens, servos fiéis, relatos de servos fiéis, que influenciaram expressivamente governos seculares. E o primeiro exemplo está no Antigo Testamento. Um de muitos outros exemplos. Nós temos Neemias, nós temos José que estava abaixo de Faraó, nós temos o próprio Moisés diante de Faraó. Mas vou citar apenas um exemplo de Daniel. Daniel, governador de toda a província da Babilônia. Ele exerceu forte influência no governo da Babilônia. Ele ocupava um cargo elevado na corte do rei Nabucodonosor. E olha só como que Daniel foi diante de atos incorretos do rei, falar com ele. Daniel, capítulo 4, versículo 27. Portanto, ó rei, após Daniel estar confrontando, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel mencionando em teus pecados, falando com o rei Nabucodonosor, sobre os pecados dele, confrontando. É uma abordagem corajosa, objetiva e clara. Daniel é um exemplo de um servo de Deus que exerceu influência expressiva não apenas sobre o governo civil,
mas sobre um governo debaixo de um rei pagão, um rei não cristão. Abre um parênteses. Hoje, no contexto do politicamente correto, nós teríamos a ousadia de falar isso, de confrontar algum governante? Ou usar essas palavras como Daniel usou com o rei Nabucodonosor seria ofensivo e tolerante demais? Pare, pense a respeito disso. Feche parênteses. Nós temos um exemplo no Novo Testamento, entre muitos. João Batista. Ele influencia sobre o governo, ele repreendeu os atos perversos do rei Herodes, conforme fala em Mateus capítulo 14, Lucas capítulo 3, de 18 a 20. E aí você lê. E ele falou com ousadia a funcionários públicos do império sobre como suas políticas governamentais eram moralmente certas e erradas. Ele é um excelente exemplo, mesmo que isso lhe custou a vida. Nós temos o próprio apóstolo Paulo também, um outro exemplo de quem exercia influência expressiva em governos seculares. Logo, se nós cristãos procuramos exercer influência expressiva sobre líderes, governos, nós temos bons exemplos nas narrativas bíblicas. Por isso que o primeiro ponto de partida é importante ter uma compreensão correta da Bíblia e crer na Bíblia, para que esses exemplos sejam exemplos verdadeiros para nós. Porque se eu não creio na Bíblia, eu vou dizer que são exemplos de pessoas fictícias, mas nós cremos. E nós temos aqui então a palavra de Deus. Então nós precisamos ter essa compreensão. E temos esses exemplos bíblicos para que nos dê a direção, para que nos ajude a gente também exercer essa influência. E além desses exemplos, há a existência de passagens bíblicas específicas que ensinam a respeito do governo. Então é um argumento em favor que nós temos dessa influência sobre o governo, de nos posicionarmos, influenciarmos. Um exemplo está em Romanos capítulo 13, de versículo 1 a 7. Não vou ler todos os versículos, mas Romanos 13, 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem e quando se faz o mal. E aí ele vai seguir. Ou seja, as autoridades são estipuladas por Deus. Assim como em 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro 2, versículo 3, 13 a 14, sujeitai-vos vós a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviada por ele. Ou seja, sujeitai-vos a toda instituição humana. Sem dúvida, Deus não colocou esses versículos apenas para nos informar como devemos relacionar com o governo, mas também para pessoas com responsabilidades governamentais, sejam ministros, deputados, vereadores, prefeitos, saibam o que o próprio Deus espere delas. E uma parte considerável do poder de governo, ela é confiada aos cidadãos em geral por meio das eleições. Então, todos os cidadãos com idade para votar têm a responsabilidade diante de Deus de saber o que ele espera do governo civil e de conhecer os padrões morais e legais que, de acordo com ele, o governo deve seguir. Então é importante nós termos uma compreensão bíblica correta, é importante nós conhecermos os padrões morais e legais, mas mais adiante nós vamos ver que está completamente distorcido na nossa sociedade os padrões morais e legais. Por isso que nós temos, como cristãos, exercer essa influência, porque nós temos os
padrões, pela graça de Deus, na capacitação do Espírito Santo, nós temos os padrões morais porque estão aqui escritos, revelados para nós na Bíblia, para poder decidir em quem votar. E aí uma pergunta: de que maneira, porém, os cristãos aprendem sobre o tipo de governo que Deus quer? De que maneira nós aprendemos? Quando a igreja ensina o que a Bíblia diz sobre governo e política. Abro um parênteses. Eu louvo a Deus pela visão da nossa igreja, pela iniciativa do Mário de trazer esse tema e pelos pastores e líderes de permitirem que esse tema fosse conversado, debatido, que esse tema virasse classes, porque são poucas igrejas que abrem essa oportunidade para falar sobre governo e política. E são temas, é um tema político extremamente importante e relevante, porque nós não somos desse mundo, somos peregrinos, mas nós vivemos nesse mundo. Então nós temos que exercer nossa cidadania, nós convivemos com a política no dia a dia. Por mais que eu não gosto de política, eu não gosto de falar sobre política, nós precisamos conhecer, precisamos entender, porque é o contexto no qual nós estamos vivendo, com as leis, o que vai afetar o cristianismo ou não, na própria educação dos nossos filhos. Então, louvo a Deus pela igreja e por ter esse espaço. Feche parênteses. Então, nós vimos aqui exemplo no Antigo Testamento, um exemplo que eu falei, mencionei Daniel, e temos outros, Neemias, Josué. Novo Testamento, João Batista, Paulo. E também exemplos de influência cristã, exemplos históricos na nossa história, sobre governos seculares. Um deles, Martin Luther King Jr., não Martin Luther King. Ele influenciou expressivamente sobre a segregação e a discriminação racial nos Estados Unidos. É um exemplo histórico. E temos outros. E depois você puder pesquisar mais, conhecer mais quem foi Martin Luther King, como eram suas manifestações, diferente das que nós temos visto atualmente, e ver que, como um servo de Deus, influenciou expressivamente a governos seculares. E uma abordagem que ele faz no capítulo 2, que dentro de outras, mas que me chamou, assim, não vou falar que é a mais importante, mas a que mais impactou, e que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, sem influência cristã, os governos não têm bússola moral definida. Sem influência cristã, sem a presença de uma influência cristã, os governos, e eu coloco a sociedade, ela não tem bússola moral definida. Irmãos, nós vivemos num contexto de uma sociedade pós-moderna. Eu não vou entrar a fundo nesse assunto do pós-modernismo. Isso pode ser para uma futura classe, ou para o dia 23/9 conversarmos melhor sobre isso. Mas o que é importante mencionar é que o movimento pós-modernismo, que veio depois do movimento moderno, que tinha no seu conceito o iluminismo, ele rejeita tudo relacionado às gerações precedentes. O movimento pós-modernismo, ele prega, vamos poder usar esse termo, que não existe uma verdade absoluta e universal. Não existe. Tá? Não há uma verdade. Há verdades. E aí caminha lado a lado ali com pós-modernismo, relativismo, o pluralismo, ou seja, no qual o que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Então, não há uma verdade absoluta, universal, como a Bíblia afirma, que há uma verdade absoluta e universal, uma única verdade. Então, nós temos essa
pluralidade de verdades que podem existir uma do lado das outras. Tudo é verdade e nada é verdade. O que é certo para mim pode ser errado para você. A verdade que está na palavra de Deus, que nós cremos que Jesus é o único caminho, eles vão dizer isso é verdade para vocês, para a comunidade exclusiva de vocês, para os cristãos, mas não é a verdade universal, porque outras religiões, outros caminhos podem levar para Deus. E aí nós temos um pluralismo ético-moral. Os pós-modernistas, eles possuem uma aversão aos padrões normativos gerais de comportamento. Eles rejeitam não somente as leis objetivas de moral, como leis morais interiores gravadas por Deus em nossos corações, conforme fala Romanos capítulo 2, versículo 11 a 15. Que Deus gravou, né, leis morais interiores no nosso coração. Então o homem se torna amoral. Não exista nada que reconheça o certo e o errado. O que isso significa? Dentro dessa abordagem, sem influência cristã, o governo não tem bússola moral definida. Que não há parâmetros para definir o que é certo e errado. Se nós nos ausentamos, como cristãos, da política, da sociedade, vivemos numa bolha, vamos poder dizer assim, qual que é a bússola, qual que é a base que a sociedade tem, que o governo tem, para definir o que é certo e errado? Se o pós-modernismo rejeita isso, eles não aceitam isso. É algo para se pensar, para refletir. Por isso que o autor vem tratar neste capítulo a respeito disso, dessa influência expressiva que nós devemos ter. Porque se não há parâmetros, onde nós vamos definir o que é certo e errado? O governo vai redigir ou vai criar uma nova lei. A partir de onde que ele vai dizer fazer isso é certo, fazer isso é errado. Fazer isso vai ser punido, fazer isso não vai ser punido. Então, nesse meio relativismo, onde o certo para um é o certo para outro, perde-se a direção e não tem uma... E aí ele vem com uma pergunta. Imagina o que aconteceria se, como cristãos, igrejas, organizações cristãs, deixássemos de tentar exercer qualquer tipo de influência sobre as leis ou os governos. Como seria a nossa sociedade? A nossa sociedade já está corrompida pelo pecado. Nós já vemos situações que vão em contra a palavra de Deus. Ainda assim, com pastores, alguns líderes que se posicionam, que têm influência expressiva. Mas imagina se deixamos isso, não tentamos. Em poucos anos, já não existiria mais absolutos morais. E não existiria nada além de opiniões próprias e intuições morais individuais, nada confiáveis. O autor ele afirma isso, mas eu penso, em poucos anos já não existiria mais absolutos morais. E eu pergunto, mas ainda existe absolutos morais na sociedade? Nessa sociedade, e ainda mais no país que nós estamos, nesse conceito pós-moderno, existe absolutos morais? A maioria das pessoas não teria autoridade moral alguma, além da mera autoridade de opinião humana dos indivíduos. Então é aquela coisa assim, cara, cada um tem que respeitar a opinião do outro, sabe? Se isso aqui é azul para mim, é azul para mim, mesmo que a cor seja verde, mas tem que respeitar, eu tenho essa liberdade. Então, é complicado. Alguns exemplos. E aí ele vai falar, ninguém tem o direito de dizer o que é ético ou moralmente correto. Alguns exemplos. Aborto é homicídio?
Em caso afirmativo, devemos decretar a lei contra o aborto? Nos tempos pré-modernos e moderno, nos tempos pré-moderno e moderno, o tema aborto era uma questão praticamente fechada. A provocação da morte de uma criança no ventre da mãe era considerado algo horrível. Com o advento do pós-modernismo, onde a verdade absoluta está ausente, o aborto se tornou aceitável e legal em muitos países, com o direito constitucional de que a mulher tem direito sobre seu corpo. Com a ausência de uma verdade absoluta, com a ausência de morais e valores cristãos, né, com o advento do pós-modernismo, de não crer na Bíblia, que não pode existir uma verdade absoluta, o aborto se tornou aceitável e legal em muitos países. Guerras. É correto usar força militar para proteger a própria nação de agressores externos? Pensando um pouco mais para o nosso contexto, que não é um contexto tanto de guerra, mas a questão do armamento, que também tem se discutido, sobre ter uma posse de arma ou não. Eu posso me defender na minha casa do invasor? E se eu tenho uma arma legalmente, me defender? Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Os governos estaduais, federais, eles devem conferir privilégios ou benefícios para casais do mesmo sexo? A sociedade deve, por meio de suas leis, aprovar e incentivar esses relacionamentos? Abrindo parênteses aqui, nós tivemos 4 anos servindo como missionários no Uruguai, de 2016 a 2019. E lá foi aprovado a lei transgênero, lei trans, no qual eles têm benefícios para trabalho e outros benefícios para saúde, que uma pessoa que não é trans não tem. Eles têm benefícios exclusivos para eles de pessoas que não são trans, não têm. E uma das coisas que estava para ser aprovada numa pauta, mas não foi, é que uma criança sem autorização dos pais poderia ir até um hospital e ser atendida de maneira gratuita e fazer uma cirurgia para mudança de sexo. Isso não foi aprovado. Mas a pauta da criança sem autorização dos pais ir e começar um tratamento com medicamentos hormonais, isso foi aprovado. E aí é onde nós vemos que se não temos cristãos inseridos na política para influenciar expressivamente com padrões morais e éticos, o que acontece? A criança, para sair do país, ela precisa de autorização dos pais. A criança, para exercer algumas outras coisas, ela precisa de autorização dos pais. Mas para esse tema de mudança de sexo, de iniciar um tratamento gratuito, ter benefícios, ela não precisa de autorização. Então, feche parênteses. Quando a verdade absoluta está ausente, como caminha a sociedade? Pornografia. Outro tema, e cada vez mais está muito, inclusive, tristemente, dentro das igrejas. Deve haver restrição do conteúdo disponível em bibliotecas públicas. Crianças podem ter acesso. Foi discutido há alguns anos no Brasil lá sobre o kit gay. Essas questões de ideologia de gênero devem estar disponíveis nas escolas. São perguntas que nós temos que fazer, perguntas no qual nós temos que orar, dobrar nossos joelhos e, como igreja, conversar
e buscar biblicamente diretrizes e respostas e como podemos, na prática, atuar diante desses questionamentos. Quem são responsáveis pelos ensinos, pelaquilo que as crianças vão aprender nas escolas públicas? É o governo que vai instituir o que será ensinado na escola pública? Qual o parâmetro? Qual a base moral e ética que vai definir o que as crianças vão deixar de aprender ou não? Que padrões morais devem ser ensinados nas escolas e instituições de ensino? Há muitas outras questões para discutir e refletir. Mas se como cristãos, como igreja, nos ausentamos, não exercemos influência expressiva, de onde virão os padrões éticos e morais de uma nação? Então devemos nos posicionar. E por isso que essas classes sobre política, segundo a Bíblia, é para nos ajudar a conhecer mais a respeito sobre isso. Às vezes um tema muito... Não vamos falar sobre política na igreja, não vamos discutir futebol, não vamos discutir política, sabe? Essas que acabam as pessoas e acabam entrando na nossa mente, e às vezes eu também, não vou discutir política, não quero saber. Como se isso é longe de nós. Não, deixa a política para lá. Não, está dentro da nossa casa. Quando minha filha começar a ir na escola, o que ela vai ter de acesso, o material que vai estar disponível. Isso está relacionado diretamente conosco, cristãos. E a vontade de Deus, ela está claramente expressa nas Escrituras, ao alcance da igreja. E é nela que contém os padrões éticos e morais que dão norte à bússola para a sociedade. As Escrituras, elas são divinas em sua origem, infalíveis e inerrantes no que ensinam. A Bíblia é a revelação da verdade. A Bíblia é a revelação da verdade. E nós temos essa verdade. E esse é um tipo de diálogo que ele é proveitoso numa sociedade onde há liberdade de expressão, não se defende a liberdade de expressão. Então nós temos a liberdade de influenciar, aquele conceito não com intolerância, cheio de ódio, mas firmes em amor, de expressar aquilo que nós cremos e o que sabemos que é realmente a verdade de Deus. Nem sempre nós vamos conseguir persuadir a maioria das pessoas, mas com o passar do tempo, a visão de uma influência cristã expressiva, ela resultará em muitas mudanças para melhorar a sociedade e o governo. Irmãos, nós temos que crer nisso. Nós temos que crer que, de maneira intencional, tem que ser algo intencional, na graça de Deus e na capacitação do Espírito Santo, ao influenciar expressivamente a sociedade, o governo, pode haver mudanças. E temos que crer, acreditar, ter fé. Não pela nossa força, mas nós sabemos pela força de Deus. E esse tipo de influência sobre o governo não é imposição, não é permanecer em silêncio, não é se retirar do governo, não é apenas se dedicar exclusivamente ao evangelismo, nem é esperar que o governo salve a sociedade. Já percebeu que muitas vezes a gente coloca a esperança em alguns governantes que muitas vezes não são cristãos, mas nós colocamos a esperança que eles vão salvar a sociedade? E nós sabemos, ou deveríamos saber como cristãos, que quem salva, quem transforma a sociedade é Jesus Cristo, é por meio do testemunho da proclamação do Evangelho.
vidas redimidas em Cristo, vidas salvas em Cristo, que aí são transformadas. Então não devemos colocar a esperança. Por isso que, como igreja, corpo de Cristo, não devemos nos ausentar. Porque a sociedade ela está sem uma bússola moral definida. Não tem. Não tem. Não existe. Se você for conversar com amigos em faculdade, trabalho, vocês vão ver que não tem uma moral, uma base para defender. Porque como se excluiu a verdade universal absoluta, então se ele fala, isso aqui é verdade, eu creio nisso, aí você fala, tá, essa é a sua verdade, você crê nisso. Mas o outro fala, não, essa é minha verdade. E aí, temos que respeitar. Então, nós temos que ser simplesmente fiel ao ensino bíblico e influenciar intencionalmente melhor o nosso governo. E a obrigação que todos nós cristãos temos é de se informar, precisamos nos informar do que está acontecendo, quais são as pautas que estão sendo discutidas, quais são as leis que estão sendo discutidas. Nós vivemos numa democracia e o mínimo é a obrigação nossa de ser bem informados e de votar em candidatos e nas propostas mais coerentes com princípios bíblicos. Eu sei que é difícil. Muitas vezes não vamos encontrar candidatos que sejam mais coerentes, estão mais próximos com princípios bíblicos. Mas encontra candidatos que não são cristãos, mas que defendem os valores da família, que defendem o casamento heterossexual monogâmico, que são contra o aborto. Então, por isso que é importante nós compreendermos, ter uma compreensão correta da Bíblia, conhecemos a Bíblia, os valores éticos e morais que Deus revelou para como a sociedade deve viver, e aí conhecer as pautas, aquilo que aquele governo, aquele governante crê, e a partir dali ver como vai ser o nosso voto, qual candidato nós vamos votar. Como eu falei lá atrás, nós muitas vezes queremos excluir a política de nós, dizendo não vou discutir sobre isso, mas nós vivemos nesse mundo. Nós somos peregrinos, mas vivemos nesse mundo, nesse contexto. O Mário citou na terceira classe, né, questão de soar político. A política ela está inserida em tudo. Então é difícil, não tem como dizer eu sou. Você pode ser averso por conta da corrupção, das mentiras, de viver assim e não acreditar, sabe? Mas não tem como ser apolítico. Nós temos que ter fé, e por isso que o autor vai tratar esse assunto, da responsabilidade que como cristãos nós temos de influenciar expressivamente os governos. Concluindo, nós devemos ser obedientes à palavra de Deus, confiar e praticá-la, sermos gentis e amáveis, mas firmes, não negociando os valores éticos morais descritos na palavra de Deus. Ter a consciência e buscar se informar nesse assunto, buscar conhecer, ter espaço como nós estamos tendo, de conversar sobre isso, de aprender mais sobre isso, no qual a Bíblia é a nossa base, o nosso fundamento. Os líderes da igreja devem ter sabedoria e discernimento ao decidir quais questões são abordadas pelos preceitos morais e ensinamentos da Escritura a respeito do governo civil, e então instruir a igreja e considerar que Deus nos chama a fazer algo mais. Deus nos chama a fazer algo mais. Votar uma responsabilidade que nós, como cristãos, temos. Exercer nossa cidadania. Se envolver
com algum voluntariado, algum projeto, que estão ali, mas que estão dentro dos valores morais e éticos que nós cremos. E confiar em Deus, sabendo que nós, cristãos, que fomos alcançados pela graça de Deus, que fomos salvos em Cristo por aquilo que Ele fez na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e agora, com o Espírito Santo habitando em nós, nós temos aqui a palavra de Deus, onde estão as leis morais e éticas, os valores, os padrões de como viver nessa sociedade. E com a palavra de Deus, com esse conhecimento, intencionalmente, influenciar expressivamente o governo civil, a sociedade, o meio no qual nós estamos. E para a próxima conversa, dia 23 de setembro, eu termino com uma pergunta, para a gente já poder ir planejando, anotando e conversar na classe. No capítulo 2, ele menciona Estados Unidos é uma nação cristã, e aí vai colocar pontos que teoricamente dizem que sim e pontos teoricamente que dizem que não. E aí eu vou fazer uma pergunta. O Brasil é um país cristão? Sim. Por quê? Não. Por quê? Então quero que você responda e traga para o próximo debate do dia 23. O Brasil é um país cristão? Se sim, por quê? Se não, por quê? Essa é uma pergunta. E a segunda, e aí vai ficar como tarefa. Eleitores cristãos devem votar somente em candidatos cristãos? Nós, como cristãos, devemos votar somente em candidatos cristãos? Mesma coisa, se sim, por quê? Se não, por quê? Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu ia falar no início do vídeo, mas vou falar no final. É a primeira vez que eu estou gravando uma aula, então eu confesso que eu estou bem nervoso, porque é uma aula que eu sei que vai ficar lá no link, diferente quando você está numa aula presencial, e se você tem um erro de português, alguém te corrige, ou você, opa. E se você tem alguma dúvida, mas gravando uma aula, vai ficar lá no link, né, salvo da igreja, daqui 10 anos alguém pode acessar, e se eu falei alguma coisa equivocada, se eu falei alguma palavra errada, então eu fiquei bem nervoso em gravar essa aula, mas pela graça de Deus, creio que consegui, e estou também aqui junto para aprender com os irmãos a respeito desse assunto. Não sou expert em política, não sou um conhecedor profundo, mas sou alguém que tenho buscado entender e conhecer um pouco mais, pois eu sei da relevância e da importância disso, porque estamos inseridos. E eu preciso, biblicamente, com sabedoria, e aonde eu estiver, influenciar expressivamente e ver como contribuir, colaborar para ter um governo melhor. Crendo que, na graça de Deus, né, Ele nos ajuda. Então, muito obrigado, que Deus abençoe e nos vemos na próxima classe.